Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Nós vamos começar agora o nosso estudo de dinâmica. O que a dinâmica estuda? Assim como na cinemática, a dinâmica também estuda o movimento dos corpos. Só que na cinemática a gente se preocupava apenas com o movimento em si, e não com as causas deste movimento. Agora na dinâmica nós vamos focar principalmente as causas dos movimentos, mas também vamos continuar estudando esses movimentos. Para a gente começar o nosso estudo, é importantíssimo a gente entender o conceito de força, porque esse conceito ele vai ser usado no estudo inteiro da dinâmica e também de outros assuntos da física. Em primeiro lugar, nós podemos adiantar que aqui nós vamos dar o conceito de força. O que é isso? Conceito e definição são coisas diferentes. Quando eu digo que o conceito de deslocamento é a variação da posição de um corpo em relação a um referencial, eu estou dando o conceito de deslocamento. Quando eu digo que a velocidade é a variação da posição de um corpo em função do tempo, ou durante um intervalo de tempo, eu estou definindo a grandeza da velocidade. Então, quando eu dou o conceito de uma grandeza, eu estou especificando o que significa aquela grandeza. Quando eu defino uma grandeza, eu normalmente estou associando essa definição a uma relação entre outras grandezas. O caso da força, nós vamos apresentar aqui o conceito de força. O conceito de força não depende de outras grandezas. Ela é um conceito de força em si mesmo. Ele é um conceito, é uma ideia. Bom, o que é então conceito de força? Conceitualmente falando, nós dizemos que força é um agente, é algo que age sobre um corpo, produzindo alguns efeitos. Que efeitos são esses? Então, primeiro, força, interação entre dois corpos. Ninguém tem força, pessoal. Eu não tenho força, você não tem força, ninguém tem força. Força só aparece quando existe interação entre dois corpos. Então, força é um agente de interação. É algo agindo sobre um corpo, provocando efeitos. Então, a força só vai aparecer quando houver interação entre dois corpos. E quais são esses efeitos da atuação, da interação entre esses dois corpos? Eles podem ser três. Mudança na velocidade desse corpo. Então nós dizemos que a força é um agente sobre um corpo, age sobre um corpo para mudar a sua velocidade. Se ele está em repouso, nós tiramos esse corpo do estado de repouso. Se ele já está em movimento, nós alteramos o estado de movimento desse corpo. Podemos até interromper o movimento desse corpo. E lembre, mudança de velocidade, variação de velocidade em física é o quê? Aceleração. Então já podemos antecipar que quando uma força age sobre um corpo, modificando a sua velocidade, causa aceleração. E a aceleração, assim como a velocidade, são grandezas vetoriais. Então como é que eu posso causar aceleração num corpo? Variar a sua velocidade. Eu posso alterar a intensidade da velocidade, mas posso alterar a direção ou o sentido. Qualquer um desses casos é aceleração, é mudança na velocidade. Por exemplo, eu estou dirigindo meu carro a 90 km por hora, eu acelero até 100 ou reduzo a velocidade até 80. Na mesma direção e sentido, eu só mudei o quê? A intensidade da velocidade, é aceleração. Ou estou fazendo uma curva numa velocidade escalar constante, por exemplo, 60 km por hora, mas eu estou mudando a minha direção e o meu sentido. Então, apesar da velocidade escalar, da intensidade escalar da velocidade continuar a mesma, eu estou alterando sua direção e sentido, então eu tenho aceleração. Então, a aceleração faz a velocidade variar. Eu posso causar uma deformação num corpo, aplicar uma força nesse corpo e causar uma deformação. Por exemplo, isso aqui é um rolinho de fita crepe. Veja bem, eu vou apertar esse rolo, ele alterou o estado de movimento dele? Não saiu do repouso, não entrou em movimento, mas ele foi deformado. Então,
Força como agente de deformação de um corpo é isso, alterar as suas características materiais, deformar esse corpo. Força, então, pode ter o efeito de mudar a velocidade, deformar um corpo. E pode ter também um efeito de equilíbrio sobre o corpo. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, esse apagador aqui. Esse apagador, ele só está em equilíbrio porque tem uma força atuando sobre ele. Essa força não muda a velocidade dele e nem deforma, mas mantém esse apagador em equilíbrio. Então nós podemos citar esses 3 efeitos da atuação de uma força sobre um corpo: mudança na sua velocidade, aceleração, deformação ou equilíbrio. Nós podemos também conceituar tipos ou classes de forças. 2 tipos de forças: forças de contato ou forças de campo. O que é força de contato? São forças que agem diretamente nos corpos. Nós vamos especificar essas forças mais para frente. E forças de campo? São forças que agem à distância. Não existe o contato direto entre os corpos, mas essas forças estão lá, atuando sobre os corpos. Força gravitacional, força elétrica, força magnética. Força gravitacional: se eu soltar esse pincel, a força gravitacional, força de atração, faz com que esse pincel caia. Força magnética: todo mundo já brincou com isso. Se você pegar um ímã, mesmo à distância, o ímã pode atrair objetos metálicos. Essa força magnética, ela é aplicada à distância. Não precisa surgir um contato entre os corpos. Essa força magnética atua à distância. E a força elétrica é a mesma coisa. Partículas carregadas eletricamente atuam umas sobre as outras à distância, mesmo que não haja contato entre elas. Então, 2 tipos, 2 classes de forças. Contato: precisa haver contato, elas agem diretamente nos corpos. Forças de campo: agem à distância. Nós vamos trabalhar muito com a força peso na dinâmica. Nós vamos ver esse conceito lá para frente. E não podemos deixar de lembrar: força é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, tem intensidade, direção e sentido. Vou dar um pequeno exemplo aqui para ficar claro isso. Vejam só, eu vou desenhar aqui uma caixa e vamos dizer que essa caixa está sofrendo a ação de uma força de 10 newtons. Então vamos imaginar que a princípio eu tenho apenas essa força de 10 newtons atuando sobre o corpo. Ele está numa superfície horizontal, pode se deslocar livremente, não tem nada impedindo esse movimento, força de atrito, resistência do ar, falaremos delas depois. Então, se eu aplico essa força de 10 newtons, uma pessoa empurrando essa caixa, por exemplo, o que vai acontecer com essa caixa? Ela vai se deslocar. Agora, vamos pensar intuitivamente. Vem uma outra pessoa e também aplica uma força de 10 newtons sobre essa caixa. Qual que é o efeito? Bom, o efeito vai dobrar, né? Uma força de 10 mais outra força de 10, 20 newtons. O efeito sobre o deslocamento, ou o efeito sobre a aplicação dessas forças na caixa, ele vai dobrar. Será? Mas e se a força for aplicada dessa forma? Um empurra de um lado, outro empurra do outro. O que acontece com a caixa? Ela não sai do lugar. Por isso que a força é uma grandeza vetorial. Para analisar e principalmente estudar os efeitos da aplicação de uma força no corpo, eu preciso saber a sua intensidade, a sua direção e o seu sentido. Outra coisa que é muito importante lembrar, pessoal, o conceito de força está intimamente ligado ao conceito de energia. Então, quando eu aplico uma força, quando eu empurro uma caixa, por exemplo, alguém pode pensar: mas da onde saiu essa força? O que é essa força? Como que esse agente pôde atuar, agir sobre outro corpo? É porque a força também é um agente de transmissão ou de transformação de energia. Então, sempre que nós falarmos de força, mesmo que isso a gente não estude nos primeiros momentos aqui da dinâmica, lembrem-se sempre: energia. Eu não tenho força. Eu aplico uma força, e aplicar uma força está intimamente relacionado com
transferir ou transformar energia. Agora eu vou sair daqui, se vocês quiserem dar um print na tela. Aí depois a gente volta para falar sobre as principais forças que nós vamos estudar na dinâmica e vamos estudar também o conceito de força resultante. Não sai daí. Então aqui, pessoal, vamos falar sobre os principais tipos de força que nós vamos encontrar no nosso estudo da dinâmica. Primeira, força-peso. O que é força-peso? Força-peso nada mais é do que o efeito gravitacional de atração da Terra sobre os corpos que encontram no seu campo gravitacional. Então a força-peso é um exemplo de força de campo. Não existe contato entre os corpos. A força de atração que a Terra exerce sobre os corpos que estão na sua superfície ou próximos à sua superfície é uma força de campo, não precisa de contato. Força-peso, ela é dada por massa vezes a aceleração da gravidade. O que é a aceleração da gravidade? É a aceleração que esse corpo adquire quando ele é atraído pela massa da Terra. E a massa? Massa é a quantidade de matéria que esse corpo tem. A massa é medida em quilograma. A força-peso, assim como todo tipo de força, é medida em Newton. Então vou colocar aqui a unidade de força, a unidade de massa é o quilograma. Aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado. Afinal de contas, é uma aceleração. O segundo tipo de força é a atração. Como que eu aplico essa força num corpo? Eu conecto esse corpo através de um fio, uma corda, um cabo e puxo esse corpo, aplico essa força então de tração nesse corpo através de um fio. Então, tração está associada com o ato de puxar com um fio, uma corda, um cabo, etc., um corpo. Lembrando, força é interação entre corpos, eu aplico uma força num corpo. A força de tração é aplicada através do ato de puxar com uma corda, com um fio. Um exemplo, uma pessoa puxando uma caixa através de um fio. Essa força que está aparecendo aqui é a tração. Terceiro tipo de força é a força de contato. Toda vez que tem um contato entre a superfície de dois corpos, surge uma força de contato. Essa força de contato, ela pode ser decomposta em dois tipos de força. Força normal e a força de atrito. Então vamos ver o que é cada uma delas. O que é a força normal? Toda vez que tem encontro entre duas superfícies, contato entre duas superfícies, essa força normal surge. Mas só de encostar já aparece a força normal? Isso. Encostou um corpo no outro, sempre vai ter a força normal. Agora tome cuidado. A força normal é uma força que impede que um corpo penetre no outro. Ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Guardem bem isso. A força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. O que quer dizer isso? Vamos ver aqui. Então vejam esse exemplo. Eu tenho uma caixa que foi colocada em cima da superfície de uma mesa. Na caixa eu tenho atuando a força-peso. Essa força-peso é exercida pela Terra. Então essa força-peso independe da mesa, independe do contato, mas eu tenho essa força agindo. Então essa força-peso está atraindo a caixa para a superfície da Terra. E por que ela não afunda pela mesa? Porque a mesa está aplicando uma força na caixa que equilibra a força-peso. Que força que é essa? É a força normal. Então a força normal é uma força de contato aplicada pela mesa na caixa. Claro, a caixa também aplica uma força na mesa, mas nós estamos estudando os efeitos, ou estamos estudando as forças que estão sendo aplicadas na caixa. Então, tem contato? Tem. Aparece então uma força normal. O que é essa normal? A caixa aplica uma força na mesa, a mesa aplica uma força na caixa. Essa força, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Ah, quer dizer que a normal então é sempre na mesma direção e sentido oposto à força-peso? Não, cuidado.
Vejam esse exemplo aqui. Eu tenho um plano inclinado e agora minha caixa está aqui, ó. Força-peso. A força-peso aponta sempre para baixo, sempre na direção do centro da Terra. Então a força-peso está nessa direção e sentido. E a normal? A normal é perpendicular à superfície de contato. Então onde está a normal, ó? Está aqui, ó. Certo? Então, a normal é sempre perpendicular à superfície de contato. A força-peso aponta sempre para baixo. E agora, se eu empurrar essa caixa, aplicar uma força nessa direção, o contato entre a caixa e a mesa, quando eu começo a tentar deslocar, quando eu começo a tentar fazer com que a caixa escorregue pela superfície de contato, que no caso é a mesa, surge uma força de atrito. Essa força de atrito, ela é resistente, ela resiste ao escorregamento. Ela tenta impedir que a caixa escorregue pela superfície. Se ela é resistente, se ela resiste ao escorregamento, essa força de atrito, ela vai ser contrária a essa força que está sendo aplicada. Mais para frente nós vamos estudar com mais detalhes as situações em que essas forças aparecem, em que as superfícies de contato são horizontais, verticais ou plano inclinado, como este caso. Na dinâmica, esses são os principais tipos de força que nós vamos estudar. Agora vocês podem dar um print na tela, nós vamos voltar para falar de força resultante, conceito e cálculo. Já volto. Então vamos falar agora sobre o conceito de força resultante. O que é força resultante? Força resultante é a soma vetorial de todas as forças que agem sobre um corpo. Por que soma vetorial? Porque para achar a força resultante e analisar, estudar, verificar os efeitos dessas forças sendo aplicadas sobre um corpo, nós temos que analisar sobre o aspecto vetorial. Falei para vocês, força é uma grandeza vetorial que tem módulo ou intensidade, direção e sentido. E dependendo da direção e sentido, os efeitos são diferentes. Vamos ver o exemplo? Eu tenho uma caixa, sobre ela estão atuando a força F e a força T de tração. É um fio e alguém está puxando essa caixa. Só para o nosso exemplo ficar um pouco mais claro, eu vou desprezar força de atrito, força-peso e força normal. Qual seria a resultante entre essas duas forças? Força resultante é a força F mais a tração. Essa operação é uma operação vetorial. Para eu achar a resultante, eu preciso de ferramentas de operações com vetores. Para quem não domina esse assunto ainda, no nosso canal tem uma aula só sobre operação com vetores. Nesse caso, como é que a gente faria essa soma de vetores? De duas formas. Ou a gente usaria o método do paralelogramo, ou utilizaria o método da projeção de vetores. Vou dar um exemplo aqui do método do paralelogramo. Eu pego essas duas forças. Aqui está a minha força F, certo? E aqui está a minha força T e F. Qual que é a resultante? Eu formo um paralelogramo com essas forças. Aqui está a força T e aqui a força F. A minha resultante vai estar aqui. Então este seria o vetor resultante da soma vetorial entre as forças F e a força T. O mais importante é o conceito. Força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo. Pode ser 2, 5, 1000, não importa. Para a gente estudar os efeitos da aplicação dessas forças sobre o corpo, nós precisamos descobrir a força resultante. Nós vamos fazer um exercício de aplicação. Vou colocar aí na tela, depois a gente vem com a resolução.
Então está aqui a situação descrita pelo enunciado. Ele diz que o carro está numa rua, um plano inclinado, e ele está em repouso. Quer saber quais são as forças que estão agindo sobre o carro? Pessoal, lembrem-se, numa situação como essa, a força-peso sempre vai existir. Então, eu tenho a força-peso aqui. Força-peso aponta para baixo. Quais outras forças estão agindo? Eu tenho contato do carro com a superfície? Sim. Então essa força de contato ela pode ser decomposta em outras duas, a força normal e a força de atrito. A força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. E a força de atrito? Qual que é o movimento natural do carro? É escorregar para baixo. Então a força de atrito é uma força que resiste ao escorregamento. Então ela tem sentido contrário. Então ela está apontando para cá. Ó. Então as três forças que estão atuando nesse carro, força-peso, força normal, força de atrito. Força normal e força de atrito é a força aplicada pelo apoio, que no caso é a rua, decomposta em normal e atrito. Alternativa E. Agora vamos pensar. Se o corpo está em repouso, qual que é a força resultante neste caso? A força resultante, ou seja, a soma vetorial de todas essas forças é igual a zero. Então nessa aula nós apresentamos o conceito de força, vimos os principais tipos de força, vimos que força é uma grandeza vetorial, e nos próximos vídeos nós vamos continuar estudando dinâmica. Eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!